Olá, meus irmãos, que bom podermos conversar, meditar na palavra de Deus, aprender um pouco mais daquilo que Deus tem reservado para nós na palavra dele. Estamos trilhando esse caminho pautado pela palavra do Senhor, especificamente nos Salmos. O livro de Salmos, como vocês já sabem, tem vários escritores, mas quase a metade dos 150 foi escrita pelo rei Davi. É por isso que, principalmente nos primeiros salmos, nós temos observado como ele como ele expressou a sua devoção, o seu temor a Deus e também os seus sentimentos, seus conflitos, seus sentimentos. É algo que a gente precisa olhar para nós percebermos a humanidade do servo de Deus. Na Bíblia não há supercrentes. Na Bíblia não há pessoas que não erram, que não falham, ou que não erraram, que não falharam. Na Bíblia há pessoas que tiveram medo, que tiveram crise de ansiedade, que demonstraram estarem perturbadas com seus pensamentos, angustiadas. A Bíblia é realmente o retrato do ser humano e também da humanidade. É por isso que a Bíblia é o instrumento, é o meio pelo qual Deus fala ao seu, ao meu, ao nosso coração. É por essa razão que Deus deixou a sua palavra. Como já disse em outras ocasiões e repito, a Bíblia é um espelho que reflete a nossa vida. Mais precisamente, a Bíblia é um espelho que reflete a nossa alma, o nosso coração. Mas Deus não faz isso para nos envergonhar, para nos afrontar ou para nos constranger no sentido de dizer apenas a condição em que estamos, sem qualquer palavra de esperança. Deus é um Pai de amor. Deus é maravilhoso. Deus é amoroso. Deus é gracioso. Em Provérbios capítulo 3, nos versos 10 e 11, ou 11 e 12, o filho de Davi, o rei Salomão, que foi seu sucessor, diz: olha, como Deus, como um pai que disciplina o seu filho, assim Deus faz com aquele que ele ama. Então Deus age com amor, ainda que nos confrontando com a verdade. Eu entendo que confrontar alguém com a verdade é um gesto de amor. E no Salmo 28, esse salmo que agora a gente vai nele refletir, o salmista, que também foi Davi, começa como os outros salmos que já meditamos aqui. Ele começa com uma súplica, com um pedido, com uma demonstração realmente de necessidade do Senhor. Diz aqui o Salmo 28 nas suas primeiras palavras, verso 1. A ti clamo, Senhor, minha rocha. E aqui já é um ponto interessante. A ti clamo, Senhor, minha rocha. Rocha aqui com R maiúsculo. Rocha para dar a ideia de sustentação. Rocha que dá a ideia de segurança. Rocha que dá a ideia de estabilidade. Eu me recordo que há muitos anos atrás houve uma espécie de terremoto realmente no Brasil, em Minas Gerais, no Espírito Santo, na Bahia. Foram sentidos esses abalos sísmicos e foi uma coisa preocupante, porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica. Então, as possibilidades de haver terremotos de grande incidência ou de grande ação é muito pouca. Mas houve esse terremoto, isso gerou uma preocupação. E eu me recordo de um episódio que, após o terremoto, isso foi noticiado pelos meios de comunicação, um bombeiro recebeu a ligação de uma senhora muito apavorada, muito angustiada. Por favor, me ajuda. Ele disse: mas como, minha senhora? O que houve? Houve um terremoto aqui na minha cidade, a minha casa balançou. E aí o bombeiro disse, o atendente do corpo de bombeiros: minha senhora, a senhora está onde? Em que lugar? Eu estou aqui em Petrópolis e eu senti realmente que a terra balançou. E o atendente do corpo de bombeiros riu e disse: minha senhora, não fique preocupada, Petrópolis está em cima de uma rocha, está numa montanha e aí não tem terremoto. Que coisa interessante. Davi disse para Deus:
A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Coloque a sua vida sobre a rocha que é Jesus, porque Jesus é a rocha dos séculos, é aquele que permanece presente e que dá segurança a todos os que nele creem. Mas aí o salmista completa, ainda no verso 1 do Salmo 28. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Aqui está a razão da súplica de Davi. Davi tinha um receio de que aquilo que estava acontecendo com ele, mesmo ele apresentando a Deus, mesmo ele em oração suplicando a Deus, ele tinha um receio de Deus ficar em silêncio, de Deus permanecer calado, de Deus não agir. Ele disse: se o Senhor permanecer calado, serei como os que descem a cova. E ele suplica: não fiques indiferente para comigo. Eu creio que é muito triste um filho clamar e o pai fazer de conta que não é com ele. Eu creio que é muito triste para uma filha suplicar e a mãe agir com indiferença. Eu creio que é muito difícil para um pai falar e o filho ficar em silêncio. É muito ruim para uma mãe chamar a filha e ela tapar os ouvidos. A indiferença é tão ruim quanto a ingratidão e tão perversa quanto o desprezo. E Davi disse: Senhor, não fiques indiferente para comigo. Na verdade, não é que Deus ficaria indiferente para com ele. Ele apenas abriu o coração falando do seu temor. Isso que é maravilhoso. Como já falei em outros salmos, nem tudo que nós sentimos é realidade. Mas para Deus, ainda que não seja verdadeira a nossa percepção, a gente pode falar para ele: Senhor, estou me sentindo só. E Deus diz: eu estou contigo. Senhor, o Senhor não escuta, eu estou te ouvindo. Senhor, o Senhor está indiferente, eu estou atento. Nem sempre quando nós sentimos algo, esse algo ou essa emoção traduz a realidade. Esse era o medo de Davi. Mas ele continua, ele demonstra aqui um medo, um receio. Não me deixe, Senhor, que a minha vida venha descer a cova. Davi estava falando da morte, porque descer a cova é a sepultura. Ele estava com medo de morrer. E quem que não tem medo de morrer? Quem é que não tem medo da morte? Nós, humanamente falando, nós temos medo da morte. Por tudo aquilo que ela representa, cessação da vida, não poder mais agir neste mundo, se desconectar, se separar para sempre daqueles que ficam. Há muitas coisas envolvidas com respeito à morte. Mas é nessa perspectiva que Davi aqui está vivendo. Ele está falando do medo da morte, não com respeito à dúvida quanto ao futuro. Ele sabia que Deus tinha realmente a glória eterna separada para os que nele confiam, como Davi realmente confiava. Mas eles tinham receio da morte pelas circunstâncias que ela poderia acontecer. E aí ele apresenta algumas dessas circunstâncias. Por exemplo, no verso 2 do Salmo 28, ouve a minha oração ou as minhas súplicas, quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Davi estava realmente desesperadamente suplicando, pedindo a Deus: Senhor, não permita que esse mal aconteça na minha vida. Quem não está com receio da Covid-19? Quem não está receio depois de tantas notícias que a gente vê, que a gente ouve, não só pelas mídias sociais, não só pela TV, mas também pela vizinhança, pelo que acontece no bairro, na cidade? A gente tem receio, sim. A gente tem medo de que essas más notícias se tornem realidades, não só realmente da relação da nossa família, mas também muito próximo a nós mesmos. Davi tinha esse receio. Ele estava dizendo: Senhor, eu ergo a minha mão, ou eu ergo as mãos para o lugar santíssimo. Eu te suplico, Senhor. Erguei as mãos, eu pedi socorro. Havia várias maneiras de orar, mas não havia na Bíblia uma maneira certa de orar. Isso que é maravilhoso. Você pode orar sentado, você pode orar dirigindo o carro de olhos abertos, você pode orar na fila do banco, você pode orar em qualquer lugar. A questão toda é o propósito e a atitude do seu coração. Isso que é importante. A Bíblia diz que o rei Ezequiel orou deitado, virado contra a parede e suplicou ao Senhor. A Bíblia fala que Jonas orou dentro
grande peixe. A Bíblia fala que, com certeza, Daniel orou quando estava na cova dos leões. Creio que também José orou quando foi lançado na cisterna, foi colocada uma tampa sobre ele, e seus irmãos riam, debochavam, comiam e bebiam, enquanto lá, naquela cisterna seca, ele padecia de fome e sede. Mas Deus ouviu a oração dele. Então não importa em que circunstância, mas esse ato de levantar as mãos é um ato muito significativo de súplica, de desespero. É interessante como o apóstolo Paulo, na primeira carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 7, ele diz: eu peço, eu espero que os homens façam orações levantando mãos santas, sem ira, sem raiva, sem qualquer sentimento ruim. Ou seja, não adianta você levantar as suas mãos em súplica ao Senhor com mágoa no coração, com ódio no coração, com raiva no coração, com desejo que o mal aconteça no outro ou para com o outro. Não adianta. Você tem que levantar as mãos sinceras, limpas, verdadeiras, admitindo erros e pecados, confessando-os ao Senhor, abandonando-os diante do Senhor. Eu levanto as minhas mãos e suplico ao Senhor, disse Davi no Salmo 28, versículo 2. Mas do que ele tinha medo? Que medo era esse? Qual era o medo que o levou a sofrer tanta angústia e suplicar desesperadamente ao Senhor? A partir do verso 3 do Salmo 28, ele apresenta algumas dessas razões. Diz assim: não me des o castigo reservado aos ímpios, ou para os ímpios e para os malfeitores. Ou seja, Senhor, eu não quero morrer como um incrédulo. Eu não quero morrer de modo injusto, Senhor. Eu não quero morrer como aqueles maus e perversos. Senhor, não me misture com eles. Não faça com que eu sofra como eles realmente cometem seus erros e pecados e sofrerão as suas consequências. Era desse receio que Davi estava aqui colocando. Senhor, eu não quero morrer como morre o ímpio. Eu não quero morrer como morre o perverso. Eu não quero morrer como morre o malfeitor. Olha só uma coisa interessante que eu quero falar para você. Ele fala dos ímpios, dos malfeitores e também dos falsos, porque no verso 3, na parte B, ele fala que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, bem ao pé do seu ouvido. A pessoa má pode até se alegrar quando vê o mal acontecendo contra o outro. A pessoa perversa pode até ter um pouco de alegria quando vê a perversidade ou a pessoa que ele não gosta, que não ama, sofrer. A pessoa que comete a falsidade, a pessoa que trai, que engana, pode até festejar por um pouco de tempo. Aquele que comete o pecado, enriquecendo ilicitamente, acumulando riqueza de modo injusto, desonesto, pode até comemorar um pouco de sua vitória. Mas quer saber? O fim não compensa. O sucesso é pouco. A glória do homem mau e perverso é como uma bolha de sabão, não dura muito. As vitórias dos que cometem a injustiça são passageiras. É como a neblina. Davi disse: eu não quero ter o fim deles. Não permita, Senhor, que eu venha sofrer como eles. Então ele continua aqui no verso 4 do Salmo 28. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes os que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrastará e jamais os deixará reerguer-se. Meus irmãos e amigos, não vale a pena fazer parte desse time tão grandioso de pessoas más e perversas, ímpias, maldosas e que não temem ao Senhor. Não vale a pena. Ainda que você sofra, ainda que você padeça, ainda que você realmente seja uma pessoa que venha a ser considerada, colocada para trás, eu vou dizer uma coisa para você. Toda pessoa que deseja fazer a vontade de Deus, toda pessoa que escolhe viver em obediência a Deus, poderá sofrer, sim, mas nunca será infeliz. Perceba a diferença? Percebe a diferença? Jesus disse lá em Mateus capítulo 5 que Deus é tão justo que ele faz com que o sol brilhe sobre maus e bons.
e que a chuva cai sobre pessoas justas e injustas. É isso mesmo. Deus não distingue, ou seja, Deus não tem seus privilegiados. A Covid-19 está atingindo homens bons e homens maus. A quarentena está comprometendo todas as pessoas. O coronavírus, o novo coronavírus, está matando homens de Deus e homens incrédulos. Quando eu leio o feed de notícias do Facebook, por exemplo, é muito triste ver amigos que eu conheço, pessoas que eu conheço, colocando mensagem de despedida daqueles queridos e amados que pereceram por causa da Covid-19. Pastores, diáconos, seminaristas, músicos, pessoas que trabalhavam na igreja, elas estão morrendo, ou morreram por causa da Covid-19. Mas também pessoas que não creem em Deus, pessoas que batiam no peito dizendo, olha, a vida é minha, sou dominoriza, eu faço, aconteço. A questão toda não é o sofrimento. A questão toda é como você o enfrenta. Davi diz, eu não quero, Senhor, perecer como esses incrédulos, porque eu sei que o fim deles não é nada agradável. É por isso que ele fala aqui no verso 5, visto que não consideraram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Deus está falando, a cada dia Deus está comunicando o seu amor, sua graça, sua bondade. Até mesmo através da Covid-19, Deus está dizendo que o homem, que você e eu somos frágeis, que nós não temos como que nos orgulhar naquilo que é passageiro, que a nossa vida é finita e limitada, que estamos aqui apenas de modo transitório e que a eternidade está nos reservada. A questão toda é se essa eternidade será com Deus ou sem Deus, com Jesus ou sem Jesus. Essa é a questão. Por aqueles dos textos, visto que não consideraram os feitos do Senhor, nem as obras das suas mãos. Daqui a um tempo, quando Jesus vier pela segunda vez, a igreja de Jesus será arrebatada. Isso mesmo. A igreja de Cristo será arrebatada. Ou seja, todos os servos de Jesus serão levados numa rapidez tão grande, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, diz a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, como 1 Coríntios capítulo 15. Vai ser numa rapidez que não vai dar tempo de mandar um zap, mandar um e-mail, mandar uma mensagem, tirar um selfie. Gente, eu estou partindo para a glória. Será muito rápido. O mundo vai sentir a falta da igreja. Hoje, alguns estão batendo palmas porque os templos estão fechados. Não há música, não há pregação como antes. Mas quando a igreja for arrebatada, os templos vão ficar, os instrumentos vão ficar, a música, os instrumentos, o som, a iluminação, tudo vai ficar. E aqueles que riam, que faziam graça e debochavam dos servos de Deus, certamente vão desejar ouvir. A Bíblia diz no livro de Amós que a humanidade, que os homens irão caminhar longas distâncias, vão atravessar mares em busca da palavra de Deus e não a encontrarão. É isso que diz aqui o Salmo 28, versículo 5. Visto que não consideraram os feitos do Senhor, nem as obras das suas mãos, que fim triste será para a pessoa que não crê em Deus. Vejam só, em contraste aos que optam em não confiar em Deus, o verso 6 do Salmo 28, Davi apresenta a resposta que ele recebeu do Senhor. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei realmente graças. Que coisa maravilhosa! Aquele homem angustiado, aquele homem com medo da morte, de ser confundido com os injustos e incrédulos e perecer de modo injusto, aquele medo, aquele receio passou, porque Deus ouviu a resposta dele, porque Deus ouviu o clamor dele. É por essa razão que nesta noite você pode realmente confiar no Senhor e dizer:
como diz o Salmo 28, os versos 8 e 9. O Senhor é a força do meu povo, a fortaleza que salva o meu ungido. Salva o meu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o meu pastor e conduz-os para sempre. Davi, o que ele está dizendo é o seguinte: aquilo que eu clamei ao Senhor, no meu desespero, na minha dor, eu busquei ao Senhor, o Senhor me respondeu. Agora eu compartilho com outros aquilo que Deus me deu, a esperança, a graça, o amor, a confiança. Eu quero testemunhar, eu quero compartilhar. Meu querido, receba essa palavra, receba a mensagem de Deus, crê em Jesus, enche o seu coração com a palavra de Deus e você será realmente feliz. Irá enfrentar dificuldade, irá enfrentar dor, mas com certeza com alegria no Senhor, porque Ele será para você a sua rocha, hoje para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.